Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 23 de agosto, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 1 ao capítulo 2, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do profeta Jeremias, isso mesmo, e para isso eu quero utilizar aqui o nosso mapa, que eu vou deixar disponível lá nas minhas redes sociais, no Instagram, eu costumo deixar lá no Instagram, no TikTok. Se você não me segue, eu quero te convidar para me seguir, e meu perfil Rubenita Leão, isso mesmo. Lá no TikTok é pastora Rubenita Leão, e lá eu sempre disponibilizo esses conteúdos, porque isso vai facilitar a sua compreensão na leitura bíblica, vai te situar e você vai conseguir memorizar melhor e entender melhor o contexto do livro que nós vamos estudar. Então, o livro de Jeremias, ele tem 52 capítulos, é um livro grande e ele é constituído, de profecias, e o profeta Jeremias, ele foi um dos profetas maiores. Nós começamos a era dos profetas maiores, iniciamos com Isaías e agora Jeremias. O significado do nome Jeremias é: o Senhor é exaltado. E quem escreve é Jeremias, Alguns historiadores dizem que possivelmente ele recebe também o auxílio de Baruque, que era um seu aluno, e esse aluno Baruque, ele era escriba, então ele vai ajudar aqui Jeremias nessa confecção, na escrita deste livro. Então este livro, ele também vai mostrar o exílio babilônico. Ele vai lembrar o povo que estava no exílio babilônico, os motivos que os levaram a estar no exílio, E vai também trazer a eles a necessidade desse arrependimento, e que isso os levaria de volta à condição de serem abençoados por Deus. Jeremias, ele vai ser escrito para o povo de Judá, alertando eles dos pecados, das consequências, e posteriormente os exilados da Babilônica, vão ser alertados por essa desobediência. Aqui no nosso mapa tem um resumo rápido, que eu vou deixar ele disponível para você dar uma olhadinha. Então, sem maiores delongas, já vai curtindo esse vídeo, compartilhando, se inscrevendo no canal, e vamos para o capítulo 1, Palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Então, estamos falando para Reino Sul. Lembrando que o Reino Norte, ele foi o primeiro a ser exilado na Babilônia. E depois, quase de 100 anos, é que nós vamos ter o exílio do Reino Sul, de Judá ali. Então, lembrando que nós temos aqui de pano de fundo desse contexto 3 maiores potências desta época, que era a Síria. Lembra do Senaqueribe? Pois bem, a Síria, a Babilônia e o Egito eram as potências desta época. E quem estava, claro, em ascendência era a Babilônia. E Deus vai utilizar a Babilônia, como ali uma forma de corrigir o povo dele. Então, a ele, Jeremias, veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano do 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei, te constituí profeta por nações. E vai ser esse texto aqui que nós vamos conversar
no nosso versículo do dia. Não deixe de ver o versículo do dia, porque ele fala um pouquinho sobre o versículo específico, né, dentro do contexto que ele está inserido. E ele continua: então eu disse, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Olha só, quero relembrar você o chamado de Isaías capítulo 6, onde no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto trono e ele diz, né, eu vou perecer porque os meus olhos viram o Senhor e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, né? E aí o anjo vem, toca com a brasa viva, né, nos lábios dele, purifica ele, e o Senhor pergunta para ele: a quem enviarei? Né? E Isaías prontamente vem, né, trazendo ali um marco muito importante no chamado de Isaías. De uma forma também não muito diferente, vemos aqui o chamado de Jeremias, onde Deus diz para ele que antes que ele fosse formado no ventre da mãe dele, o Senhor já o tinha chamado e o tinha constituído profeta por nações. Que coisa mais linda, não é? Isso nos mostra que não nascemos aqui por um acaso, mas temos um chamado de Deus, cada um de nós. E aí nós vamos ver que Jeremias treme nas bases, né? Por isso que ele fala: Senhor, não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-lhe a boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que lindo, né? Olha, que hoje te constituo sobre nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, destruíres, arruinares e também edificar e plantar. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? E respondi: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Outra vez veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? E eu respondi: eu vejo uma panela no fogo, ao fogo, cuja boca se inclina para o norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convosco todas as tribos dos reinos norte, diz o Senhor, virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém. Olha só. E contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores dessas as minhas sentenças por causa da vossa malícia. Pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram a obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge o lombo, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar, e não te espantes diante dele, para que eu não te infunda espanto na tua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muro de bronze, contra todo o país, contra reis de Judá, contra príncipe, contra os seus sacerdotes e contra o povo. Pelejarão contra ti. Então, ele está dizendo que o ministério de Jeremias não vai ser fácil, isso mesmo, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. E aí o capítulo 2, né, nós vamos ver o amor de Deus em contraste à rebeldia do povo, isso mesmo. Ai de mim, veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz: lembra-te de ti, da afeição quando eras jovens, e do teu amor quando eras noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era a primícia das suas colheitas. Todas as que devoravam e faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi
as palavras do Senhor à casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel, dizendo o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade de ídolos e se tornando nulos eles mesmos. E nem perguntaram: onde está o Senhor que fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, uma terra de sequidão? Eu vos introduzi numa terra fértil para que comesse o seu fruto, o seu bem, mas depois de terdes entrado, vós contaminaste a minha herança e fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, e as profecias que profetizavam por Baal andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Passai terra, Mar, Chipre, vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem e vedes se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que tocasse aos seus deuses, postos que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, e ficai estupefados, diz o Senhor. Porque 2 males cometeu o meu povo: a mim me deixaram o manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas que não retêm água. Acaso Israel escravo, ou o seu nascimento da sua casa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz, a terra deles fizeram uma desolação, e suas cidades estão queimadas, e não há quem nelas habite. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor, teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beber as águas do Eufrates? Ou seja, que adianta você recorrer a essas potências? Pois bem, a tua malícia te castigará, e a tua infidelidade te repreenderá. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. E nós vamos ver aqui na narrativa, né, do capítulo 2, que Israel adora a Baal. Se esquece totalmente de Deus. Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu: não quero servir-te. Pois em todo outeiro alto ou debaixo de árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Eu mesmo te plantei como uma vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como vide brava? Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continue a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Como pode dizer: não estou maculada? Não andeis após os Baalins? Vê o teu rastro no vale, reconhece o que fizeste, dromedária nova de ligeiros pés, que anda zigue-zagueando pelo caminho. Guarda-te de que os teus pés ande desnudo, a tua garganta tenha sede, mas tu dizes: não é útil, porque amo os estranhos e após eles irei. Que triste essa decisão, não é? Pois bem, veja só como se envergonha um ladrão
quando o apanha, assim se envergonham os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os sacerdotes e os seus profetas. E ele continua dizendo: por que contendeis comigo, todos vós transgrediste contra mim, diz o Senhor, e em vão vos castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a minha disciplina, e a vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Ó, que geração! Considerai vós a palavra do Senhor, porventura tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti. Acaso se esquece a virgem dos seus adornos e a noiva, olha só o que fala, do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Como dispõe bem os teus caminhos para buscardes o amor, pois até as mulheres perdidas o ensinaste. E ele diz mais: ainda dizes, estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porque dizes, não pequei. Que mudar leviano é esse do teu caminho? Também o Egito será envergonhado, como fostes envergonhada a Assíria. Também naquele sairá de mãos na cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles a quem confiaste, não terá sorte por meio deles. Deixará por você, Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Ajuda-nos a todos os dias olhar para dentro de nós mesmos e reconhecermos as nossas falhas, reconhecer os nossos pecados, reconhecer que precisamos de Ti, que somos carentes do Teu amor e do Teu perdão. Por isso nos colocamos diante de Ti, Senhor, e Te pedimos, nos perdoa, dirige os nossos passos, não nos deixe órfãos, não permita que caminhemos nessa terra pelo nosso bel prazer, mas antes o nosso coração esteja voltado a Ti. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe.